Seja muito bem-vindo ao canal Vença Sua Mente. Eu sou o psicólogo e filósofo Thomas e hoje estaremos falando sobre um tema muito interessante que é a felicidade e o porquê tentar ir atrás dela é como correr atrás da sua própria sombra, ou seja, você nunca consegue pegá-la. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que felicidade é um objeto metafísico. Ela simplesmente não existe. E quando eu falo sobre existência, eu estou falando no sentido positivista, empírico e no sentido daquilo que é palpável de alguma forma através dos nossos 5 sentidos. Tá? Nós podemos até atribuir, projetar a felicidade num carro novo, numa namorada, num namorado, em dinheiro. Porém, a gente precisa começar a entender que felicidade, ela é um objeto do qual nós não temos acesso pelos 5 sentidos. Nós podemos nos relacionar com ela através dos 5 sentidos, mas ultimamente ela é uma ideia, ela é um conceito abstrato. E como todos os conceitos abstratos, quando a gente mistura as coisas e a gente tenta atribuir um valor empírico a eles, e para quem não sabe, gente, essa palavra empirismo, né, essa palavra empírico, ela vem de uma corrente filosófica que defendia que todo conhecimento, para ser válido e para ter algum estatuto de importância e não ser apenas um fruto da nossa imaginação, ele precisaria estar relacionado aos 5 sentidos, aquilo que a gente perceptualmente experiencia. E eu não sei se esse conjunto de aulas, né, esse conjunto de afirmações, todas essas elucubrações vão ser muito difíceis, vão ser muito complexas para vocês, mas eu como professor de psicologia, de filosofia, vou deixar isso mais fácil e tenho certeza que isso vai ser um plano para 2025, onde que se vocês colocarem em prática essas percepções, essas novas formas de pensar, muito além do coach, né? Muito além de mude seu pensamento, mude sua atitude, é muito mais profundo, vocês não apenas vão mudar o comportamento e as atitudes, mas vão mudar quem vocês são essencialmente para pessoas melhores, mais racionais e mais direcionadas a um bem maior do que nós mesmos. Então, voltando à questão da felicidade, ela sim é um conceito abstrato, mas isso não significa que ela não tenha sua importância, porque a gente chama isso na filosofia de ideias regulativas, ideias que de alguma forma regulam o nosso comportamento e a nossa história e a nossa conduta. O problema está quando a gente confunde e mistura esses conceitos como se fossem reais e a gente tentasse caçá-los, apanhá-los. Então você pode chegar à conclusão que você nunca alcança a felicidade e que, por mais que você tente, é impossível conseguir. E dificilmente você não fica depressivo, você não fica triste, você não fica mal com uma percepção dessa. E o que é uma bobeira, porque é a mesma percepção de que você não é capaz de voar. Thomas, o que tem uma coisa a ver com a outra? Veja, se você ficar triste porque você não é capaz de voar com seus próprios braços e pernas, você vai estar entrando aí numa pira quase esquizofrênica, ingênua e até infantil. Porque nós sabemos que nós não nascemos para isso. E nós não sabemos, ou melhor, não nascemos para caçar conceitos abstratos. Nós os utilizamos para definir metas e objetivos que sim, quando realizados, nos trazem felicidade. Então a felicidade seria aquele ponto no horizonte que eu nunca encontraria, mas no caminho até ele eu encontraria pequenas doses de felicidade que, quando somadas, eu poderia dizer que minha vida afinal foi feliz. Uau, que definição bonita, hein? Agora eu acho que a gente está caminhando. Agora eu acho que a gente está começando a entender que procurar felicidade pode ser um erro. E a gente tem até um filme que fala sobre isso, né? A Procura de Felicidade, com o Will Smith, que ele fala, citando um trecho da Constituição americana, que felicidade talvez seja uma coisa que apenas a gente persiga, mas nunca encontre. E eu acho que o filme foi feliz ao dizer isso, mas também falhou ao continuar a explicação. Porque o Thomas Jefferson estava querendo dizer que a própria busca pela felicidade é em si mesma feliz. Ué,
Então, quando eu procuro a felicidade, de alguma forma, eu já posso encontrar a felicidade no próprio ato de procurá-la? Thomas, mas isso é muito paradoxal. Bem-vindo à experiência humana, gente. Vocês vão ver muitos paradoxos na minha fala, na minha forma de pensar e, detalhe, não é minha forma de pensar apenas, é a forma dos grandes homens e mulheres do passado. Homens e mulheres que encontraram o sentido que, ultimamente, em Facebook, YouTube e nesses coaches motivacionais, a gente não está conseguindo encontrar. Tá bom? Então eu tô aqui não é nem para falar mal de nenhuma forma de pensamento, mas é para apresentar uma outra forma. E falando nisso, a gente tem um outro componente da experiência humana que a gente foge muito, que a gente tem muito medo, que se chama dor, sofrimento. E quando a gente fala em felicidade, a gente tende a defini-la como que aquilo que seria o contrário da dor. Então a gente tem uma definição muito negativa da felicidade, não no sentido emocional, tá? Cuidado, no sentido lógico da palavra. Quando eu nego dor, eu tenho felicidade. É como se fosse eu definisse luz pela ausência de escuridão. Ou, melhor, como definisse a escuridão pela ausência de luz. É uma definição negativa, porque eu estou negando alguma coisa antes para, como resultado, definir aquilo que eu quero. Qual que é o problema com isso, gente? Que talvez, se você fugir da dor demais, paradoxalmente você caia exatamente em dor. Tem essa história muito bacana, essa fábula, melhor, esse modo de pensar que vai te ajudar. Imagina agora que você está caminhando por uma ponte muito estreita, sem corrimões, sem lugares para se apoiar, e existe um abismo embaixo de você. Quanto mais você tenta não cair, maior a probabilidade de cair. Quanto mais você olha para o chão, maior a probabilidade de você ir em direção ao chão, ou melhor, a ausência de chão, um abismo. Então como que a gente atravessa uma ponte? Olhando para frente. Uau, mas isso tem alguma coisa a ver com a vida, Thomas? Tem tudo a ver. A gente atravessa a vida olhando para frente e o ponto final é exatamente esse conceito abstrato, essa construção cognitiva, essa meta invisível, metafísica, seja o nome que você der, você pode até dar o nome de Deus e eu vou estar feliz, porque está correto de certa forma, de destino, de telos, daquilo que você quiser, mas que de uma forma te guia e faz você não prestar muita atenção nos momentos que você está em dor. Mas espera aí, Thomas, se eu não prestar atenção para onde eu estou indo, a chance de eu cair é ainda maior. Bom, então existe um certo equilíbrio entre olhar para a possível dor e olhar para a possível ausência de dor. Então você está querendo dizer que com um olho eu olho lá para frente, outro olho eu olho aqui para baixo? Isso, exatamente isso que eu estou querendo dizer. É quando a gente consegue encontrar uma forma de equilíbrio onde eu não ignoro a minha dor. E que eu olho para a minha dor como uma forma de termostato da minha experiência, que inclusive faz eu valorizar os momentos em que ela não existe. Você já ouviu essa frase? Muito legal. Que se não houvesse o amargo, o doce nunca seria tão doce. É sobre isso, não é? Quando você tem seus momentos de dor e de depressão e de angústia e de perda e de fracasso e de frustração, porque é disso que se trata o nosso curso. De certa forma, como lidar com o fracasso, de como lidar com os momentos difíceis. Você faz de tudo para sair desse momento. E quando você faz de tudo para sair desse momento, você não aprende a lição que viria com esse momento. Você não saboreia a vindoura bonança ou felicidade. Porque quando ela chega, você estava tão ansioso para ela chegar que ela passa rápido demais. Isso lembra alguma coisa no seu dia a dia? Eu quero muito que sexta-feira chegue. E quando a sexta-feira finalmente chega, ela passou voando. Porque eu estava tão ansioso por ela que quando ela chega, eu ainda continuo ansioso por ela, mesmo que já seja sábado. Eu ainda estou ansioso pela sexta-feira. Thomas, isso não faz sentido. Se eu estou no sábado ou no domingo, por que eu estaria ansioso pela sexta-feira, afinal ela já passou? Porque você não saboreou a passagem dela, então você nem percebeu que ela chegou. Na tua cabeça, você ainda está esperando por ela. Caramba, Thomas, então a felicidade não tem tanto a ver com aquilo que eu
consigo, mas com saborear as coisas que eu já tenho, eu acho que você conhece isso como agradecimento. Pessoal, agradecer é difícil, tá? Eu sou abençoado, eu tenho uma clínica, sou um psicólogo bem-sucedido, sou um professor bem-sucedido, e ainda assim eu quero mais e mais e mais. E esse esforço que eu estou fazendo aqui, todas essas concepções, essas sistematizações de conceitos famosos e importantes para a humanidade também estão servindo para me reeducar. Então, seja quem você que estiver assistindo esse vídeo, homem, mulher, menino, criança, menina, idoso ou jovem, aprenda a saborear seus momentos de dor, curta-os. Sinta que eles são importantes, para que quando a felicidade chegar, o doce seja muito mais doce que você espera. Porque lembre-se, o doce nunca seria doce se não existisse o amargo. Até o próximo vídeo. E por favor, curta, se inscreva no canal, deixe um comentário bacana pra gente criar uma discussão saudável aqui, tá bom? E até mais.